Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro do Gênesis, o capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nos últimos domingos temos revisitado a nossa declaração de visão, ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para todos os homens, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites, culto, clero, domingo, templo. Hoje à noite, a partir de Gênesis 1, nós sublinhamos a expressão além dos limites, culto, clero, domingo, templo. O que isso significa? O que isso quer dizer e como isso afeta a sua vida e a minha e da nossa comunidade? Na verdade, esta é uma frase fundamental na nossa compreensão do próprio Evangelho. E eu gostaria de chamar a sua atenção, e essa noite toda atenção é pouco. Gênesis capítulo 1, os versos de 26 a 28, diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós. E clamamos que pela ministração do Teu Espírito Santo recebamos o entendimento, a iluminação do nosso entendimento para nos apropriarmos da Tua palavra. Oramos que seja assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Por óbvio que pareça, a Bíblia começa em Gênesis 1. Mas para muita gente não é tão óbvio assim, porque para muita gente a Bíblia parece que começa em Gênesis 3. A Bíblia começa com pecado. A nossa tradição religiosa, evangélica, protestante, reformada, e por que não dizer, inclusive, a nossa tradição religiosa católica romana, com o conceito da missa, né? A missa é a repetição constante do sacrifício de Jesus na cruz. Na celebração da missa, Jesus morre todo domingo, todo dia, toda hora. E a nossa compreensão do Evangelho, ela é construída dentro desta bitola: pecado e cruz, pecado e cruz, pecado e cruz. Como se estivéssemos partindo da experiência de pecado para que encontrássemos a solução na cruz do Calvário. Isto é razoavelmente verdadeiro, mas não é toda a verdade. Até porque a verdade da revelação da palavra de Deus é anterior ao pecado e posterior à crucificação. O Evangelho não começa com pecado. Quando nós falamos assim, você vai pregar o Evangelho, é quase que estivéssemos repetindo, você vai anunciar o plano da salvação. O que é pregar o Evangelho? É dizer para as pessoas que elas são pecadoras e que se elas não aceitarem a Jesus como Salvador, elas vão morrer e depois da sua morte elas irão para o inferno. Então nós precisamos pregar o Evangelho para elas, para que elas recebam a Jesus como seu Salvador e escapem do inferno e possam ir para o céu depois da morte. Parece que pregar o Evangelho é anunciar esses fatos ou esta realidade que está construída pelo pecado e pela cruz do Calvário. O pecado é o problema, a cruz do Calvário é a solução. É verdade isso? É verdade isso, mas isso é o Evangelho? Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho começa não no pecado, o Evangelho não começa em Gênesis 3, o Evangelho começa em Gênesis 1. E ele não termina na crucificação.
Ele vai até a ressurreição e a exaltação de Jesus. Por isso é que nós não devemos dizer assim às pessoas: olha, sabe que você é pecador e que tal se nós começássemos falando do Evangelho dizendo: você sabe que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nós começamos antes. Talvez pudéssemos começar mesmo como a Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabe que Deus é o Criador de todas essas coisas e que, tendo criado todas as coisas, criou você à sua imagem, à sua semelhança, e colocou você nesse mundo como parceiro dele no cuidado de sua criação? Porque é disso que trata o Evangelho. É disso que trata o livro do Gênesis. Deus nos criou e nos colocou no mundo como parceiros dele, Deus, no cuidado de sua criação, no cuidado de todo o universo criado. E o que é interessante é que Deus disse o seguinte: olha, vocês multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Provavelmente a única ordem que nós seres humanos conseguimos cumprir, que Deus nos deu, foi: multipliquem-se. Até porque o método para o cumprimento da ordem é extremamente prazeroso. Então a gente se multiplica. Mas depois de cumprir essa ordem de nos multiplicarmos, nós fazemos todo o restante em afronta à vontade de Deus. A gente não consegue obedecer mais nada do que Ele mandou. E quando Deus disse assim: olha, multipliquem-se, povoem a terra, encham a terra e sujeitem a terra, há alguma coisa muito importante e interessante que Ele está dizendo aqui para nós. Ele está dizendo que assim como Deus, como Ele fez o ordenamento do universo natural, Ele concedeu a nós a prerrogativa e o privilégio e a responsabilidade do ordenamento da ordem social. Deus colocou os elementos de sua criação em ordem, em harmonia, em beleza, e Deus fez a sua criação de maneira perfeita. Por exemplo, um exemplo muito simples é a distância que existe entre o Sol e o planeta Terra. Um pouquinho mais próximos do Sol, nós explodiríamos pelo calor do Sol, pegaria a Terra e ia pegar fogo. E um pouquinho mais distantes do Sol, nós congelaríamos na frieza do universo. Por isso é que a distância entre o planeta Terra e o Sol é uma distância exata. E isso é ciência. E isso é obra das mãos de Deus. Agora, o ordenamento social já é uma prerrogativa nossa, já é um problema nosso, já é uma responsabilidade nossa. Nós fizemos leis trabalhistas, nós fizemos as fábricas, nós fizemos a Revolução Industrial, nós fizemos a estrutura de família nuclear, nós fizemos uma sociedade democrática, nós decidimos que seríamos uma república com o poder executivo, legislativo e o judiciário, nós organizamos a polícia militar, nós organizamos o exército brasileiro, isso tudo é coisa nossa. Nós inventamos esse negócio de escravidão, isso tudo é coisa nossa. Nós colocamos as nossas crianças na rua, nós exploramos as nossas crianças com prostituição infantil, isso é problema nosso. O ordenamento social é uma questão nossa. Nós inventamos leis de trânsito, fomos nós que falamos: vamos colocar ordem nessa bagunça, vamos inventar um semáforo, um sinal de trânsito, isso é coisa nossa. A questão é que quando nós fomos enchendo a terra, populando a terra e nos organizando para juntamente habitarmos o planeta Terra, nós fomos nos deparando com uma série de dificuldades. Nós fomos nos deparando com uma série de conflitos. Nós fomos enfrentando determinado caos e nós fomos inclusive gerando determinado caos. A Bíblia Sagrada diz que a terra era caótica e Deus, no seu ato criativo, colocou ordem no caos. Deus transformou o caos em cosmos. E no ordenamento social, parece que nós temos muito mais a facilidade de transformar cosmos em caos. Por quê? A narrativa do Gênesis está dizendo para nós o seguinte: é que houve um determinado momento quando nós dizíamos assim para Deus: Deus, como é que o Senhor quer que a coisa aqui embaixo funcione?
E Deus passava para conversar com Adão e Eva, diz o capítulo 3 do Gênesis, versículo 8, que na viração do dia, Deus conversava com Adão face a face, e eu imagino que a conversa era, assim, uma questão de gestão da criação, inclusive. Mas houve um determinado momento em que nós humanos dissemos assim para Deus, pode deixar que aqui embaixo a gente resolve. E Deus disse, olha, na hora que vocês quiserem fazer isso aí do jeito de vocês, provavelmente não vai dar certo. Aliás, absolutamente impossível de dar certo quando vocês tomarem a rédea da criação nas mãos de vocês. Vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês vão gerar morte. E nós dissemos, não, a gente resolve. Nós vamos conseguir nos multiplicar, nós vamos encher a terra e nós vamos sujeitar a terra. E Deus diz assim, vocês vão conseguir se organizar? Não, a gente consegue. Vocês não vão conseguir. Se vocês não continuarem conversando comigo e ouvindo o que eu tenho para dizer, vocês não vão conseguir. Bom, dito e feito, nós não conseguimos. No capítulo 4 do livro do Gênesis, já um irmão mata o outro. Essa narrativa é uma narrativa que vai descrevendo de como Deus nos coloca no universo em ordem, como nós tomamos o poder das mãos de Deus e como na nossa mão, ou digamos assim, com aspas ou sem aspas, na nossa gestão, o universo vai entrando no caos novamente. Principalmente o universo que nós construímos. Nós criamos uma confusão tremenda. Não preciso ir longe para dizer que nós vivemos numa tremenda confusão. Por exemplo, tem Adão e Eva. Mas tem famílias agora que tem Adão e Adão, Eva e Eva. E famílias que a Eva nasceu Adão, mas agora é Eva. E o Adão nasceu Eva, mas agora é Adão. E nós vamos nos envolvendo em umas questões, e nós vamos nos envolvendo e percebendo que aquele caos que existe do lado de fora da gente, ele não é tão diferente do caos que existe dentro da gente. A gente tem a alma cindida, a gente tem a nossa interioridade cindida, o corpo aponta para um lado, a alma aponta para o outro. É um puxa-estica, e nós não sabemos mais quem tem razão. E nós vivemos num universo que vai sendo forjado a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque se é verdade que Deus nos criou a nossa imagem, a sua imagem e semelhança, também é verdade, de acordo com Gênesis capítulo 5, que Adão criou filhos, ou gerou filhos, a sua imagem e a sua semelhança. E há uma distância, uma discrepância entre ser a imagem e semelhança de Deus e ser a imagem e semelhança de Adão. E há uma distância entre um universo, inclusive um universo social, organizado de acordo com o caráter de Deus, e um universo usado, expropriado e bagunçado de acordo com o caráter de Adão. A grande questão de Deus aqui é essa. Deus cria o mundo e nos coloca no mundo para sermos participantes e parceiros com Ele no cuidado da sua criação. É disso que trata o Evangelho, é disso que trata a Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia vai dizer no capítulo 4 que um irmão matou o outro, pois ela diz no capítulo 5 que Adão gerou filhos à sua imagem e à sua semelhança. Depois no capítulo 6 conta a completa devassidão em que vive a humanidade, a promiscuidade, a dificuldade e os demais conflitos que nós vamos gerando. Então vem o dilúvio, depois começa tudo de novo com a família de Noé, mas no capítulo 11 a gente faz uma torre de Babel, e ali no capítulo 12, Deus aparece e fala com um homem chamado Abraão. O que me parece é que Deus está olhando esse caos que a gente faz, e Ele decide entrar nesse caos, e conversar com a gente a respeito desse caos que nós geramos. Tanto o nosso caos interior, o nosso caos relacional, o caos das sociedades que nós construímos, e Ele decide conversar com a gente sobre isso.
E ele estabelece um plano, ele chama umas pessoas. E algumas pessoas que ouvem a voz dele, prestam atenção no que ele está falando. Ele diz: pessoal, é o seguinte, nós vamos ter que conversar direito sobre como é que o mundo tem que funcionar. E aí eles dizem assim: bom, e como é que nós vamos conversar? Vamos fazer o seguinte, todo sábado a gente se encontra. E se encontra onde? Num templo que eu vou escolher, eu vou dizer para vocês o lugar. E vocês vão lá e tem um pessoal aí que já me ouviu e vai dizer para vocês como é que eu quero que o mundo funcione. E quem são esses caras? Aí Deus fala assim: ali chamam sacerdotes. E que lugar é esse aí que o Senhor escolheu? Não era bem o lugar que eu queria escolher, disse Deus. Mas já que o Davi quis construir um templo, o filho dele construiu, tudo bem, eu vou escolher o templo como um lugar para a gente conversar. Todo sábado vocês vão lá, se reúnem com os sacerdotes e nós vamos conversar sobre como é que o mundo tem que funcionar. E quando o pessoal chegou lá no sábado, os sacerdotes falaram assim: pera aí. Vocês tocaram horror na criação de Deus, ele está Velho Testamento com vocês não podem chegar aqui como se nada tivesse acontecido. Bom, o que nós vamos fazer? Deus falou que vocês têm que fazer um sacrifício aí para ele. Tudo bem, a gente faz um sacrifício. O que é? Tem que levar um cordeiro, tem que levar um bezerro, tem que levar alguma coisa, porque Deus está muito bravo com vocês. A partir desse momento, constrói-se a estrutura religiosa de Israel. A descendência de Abraão, aquele camarada que Deus falou com ele lá no capítulo 12 do Gênesis. Constrói-se a estrutura religiosa de Israel. O que é a estrutura religiosa de Israel? Sábado, templo, sacerdote e sacrifício. Isso é o mínimo, é o fundamento da estrutura religiosa de Israel e é o mínimo de praticamente a nossa estrutura religiosa cristã, infelizmente. Infelizmente. Porque com o passar do tempo, Deus imaginava que ele ia se encontrar com o pessoal aqui no sábado, no templo, na hora do sacrifício, e com os sacerdotes, e que o papo aqui entre eles seria sobre como que o mundo tem que ser cuidado. Mas o pessoal ficou tão encantado com esse negócio aqui de sacerdote, templo, culto e sábado, que cuidar do mundo dá muito trabalho. Então eles começaram a cuidar disso aqui. Aí começou a ter um pessoal querendo ser sacerdote. Aí começou um pessoal querendo vaga mais próxima no estacionamento do templo. Aí começou um pessoal querendo tirar fotografia com o sacerdote gostava desse negócio, aí inventaram Facebook. Aí o camarada, ele vinha com a ovelha dele para sacrificar, ele tirava foto segurando a ovelha com o sacerdote do lado, punha no Facebook, lá, sábado eu no templo em Jerusalém, e o sacerdote tal. E aí começou a ter uma hierarquia de sacerdote, começou a ter uma hierarquia do pessoal que ia no templo, começou a ter uma hierarquia de cabrito, de ovelha, de bode, de coisa que era sacrificada no templo, quem levava o mais bonito, quem não levava. Aí um camarada um dia levou lá uma ovelhinha que já estava condenada, o veterinário falou: falei que a tua ovelha ia morrer, a semana que vem tu vem trazer de sacrifício? Aí começou um a falar do outro, e daqui a pouco a conversa aqui no culto, no sábado, no templo, com os sacerdotes, não tinha absolutamente mais nada a ver com a maneira como o mundo deve ser cuidado. Aí Deus fica Velho Testamento de novo com esses caras e vai lá, chama os profetas e diz assim: pessoal, vocês estão de brincadeira com Deus. O problema aí não é templo, culto, sábado, sacerdote, sacrifício. Vocês estão de brincadeira com Deus. Vocês esqueceram as crianças na rua. Vocês esqueceram o órfão, a viúva, o estrangeiro. Vocês não cuidam da terra como devem cuidar da terra. Vocês não se organizaram como nação, como uma nação deve estar organizada. Vocês são injustos, vocês são corruptos, vocês não prestam, vocês são tudo farinha do mesmo saco de todas as nações que não conhecem ao Deus Criador dos céus e da terra, e que inventaram seus ídolos. Vocês são iguaizinhos a todo esse pessoal aí pagão. Até parece que vocês não conhecem o Deus Criador dos céus e da terra. Vocês inventaram esse negócio aí de religião, vocês ficam aí agora brincando de religião, e o mundo está jogado às traças. Aí vem Jesus e aparece nessa hora,
E diz assim: pessoal, vamos parar com essa brincadeira de religião aí, esse negócio de sábado, templo, sacerdote, isso aí tudo, isso aí era um momento pedagógico de Deus, mas não era para vocês ficarem aí dentro, vocês não entenderam. Era para vocês aprenderem a viver e cuidar do mundo de Deus. Por exemplo, vocês ficam aí com esse papo de 10%. 10%, eu acho que o cara que dá 10% é um mão de vaca desgraçado. Cara que pergunta assim para mim: pastor, tem mesmo que dar 10%? É do bruto ou é do líquido? Eu falei: tu é um mão de vaca, mano. Tu quer saber qual é o mínimo que tu tem que dar para não ficar de mal com Deus? Porque o nome do negócio é generosidade. Então 10% é para você, começa com 10%, organiza as suas finanças e torne-se uma pessoa que compreende o que você tem na mão como uma dádiva divina que deve ser partilhada. Então seja generoso, ou com 5, ou com 2, ou com 10, ou com 1 milhão, seja generoso. Quem é generoso não faz conta. O que Deus queria, o que era? Vocês aprenderam que dá para conversar comigo aqui no sábado? Aprenderam? Então conversa comigo todo dia. Vocês aprenderam que eu falo com vocês aqui no templo? Então, já que vocês descobriram que eu falo com vocês aqui no templo, conversem comigo em todo lugar. Vocês já descobriram que eu gosto de sacrifícios? Então, o meu filho fez o sacrifício definitivo, agora vocês se entreguem igualmente ele fez. E entreguem a própria vida de vocês em sacrifício para mim, eu não quero menos do que isso. E quando Jesus aparece, isso fica muito claro, porque ele não faz as principais coisas que ele faz no templo. Jesus não curou um leproso no templo, não curou um cego no templo, não curou uma pessoa paralítica no templo. Tudo que Jesus fez foi fora do templo. Jesus não contou nenhuma de suas parábolas no templo. Jesus não multiplicou os pães no templo. Jesus não andou sobre as águas no templo. Tudo que Jesus fez foi fora do templo. Fora do templo e sem a bênção dos sacerdotes que tinham tomado posse do templo. Jesus se transfigura e não é em Jerusalém. Não é no Monte Sião. A glória de Deus ilumina a face de Jesus, mas não é no templo. Não é no sábado. É em Cesareia de Filipe. Se tivesse algum lugar mais pagão da Palestina de então, seria Cesareia de Filipe. Uma cidade construída pelas autoridades judaicas em homenagem a César, o imperador romano, cafajeste, sanguinário, assassino. É lá que Jesus vai se transfigurar. E Jesus começa a fazer algumas coisas que os caras do templo não gostam. Ele janta na casa do Zaqueu, corrupto, bandidão. Zaqueu era bandidão, bandidinho, né? Porque era baixinho. Zaqueu era sangue ruim. Jesus está num jantar na casa de um outro sujeito sangue ruim, e vem uma mulher com reputação duvidosa e começa a lavar os pés de Jesus e chora e derrama perfume sobre Jesus, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e os caras falam: você ficou louco, Jesus? Você já conversou com essa samaritana lá que eu achei que ali tinha, agora com essa mulher aqui então também, o que você está fazendo? Jesus dá atenção para criança, Jesus dá atenção para cego, para mendigo. Isso não combina com a religião aqui. Cego não podia entrar no templo, aleijado não podia entrar no templo, leproso não podia entrar no templo, porque está cerimonialmente impuro, não pode entrar no templo. E Jesus se confia a todo esse tipo de gente. É como se Jesus olhasse para essa estrutura religiosa de Israel, o sacrifício, o templo, o sacerdote, o sábado, e alguém perguntasse assim: Jesus, o que você acha disso aí? Eu falei: eu acho que os caras tomaram de assalto uma coisa que Deus queria que transformasse numa pequena conversa, eles transformaram na conversa inteira, eles assumiram isso daí virou um instrumento do diabo na vida deles. É tão diabólico esse sistema que eles construíram aí, que eles sequer conseguem perceber que Deus está aqui.
Porque eles estão enfeitiçados pela religião deles. Eles não conseguem perceber que Deus está aqui. Eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o verdadeiro sacerdote, mas eles estão brincando de religião lá. Então quando a gente diz assim que a gente quer ser uma igreja além dos limites, culto, clero, domingo, templo, nós queremos dizer assim, nós somos o pessoal que concordou com Jesus. Nós não somos o pessoal que concordou com os caras que mataram Jesus. Nós somos da turma que concordou com Jesus. E que entendeu que essa estrutura religiosa aqui era apenas um instrumento pedagógico, didático, e uma parte do processo de Deus revelar-se e se dar a conhecer para encontrar parceiros que cuidem com Ele de toda a sua criação. Para que servia o templo? Para ser um lugar a partir do qual Israel aprendesse que Deus está em todo lugar. Para que seria o sacrifício? Para ser uma figura do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que foi Jesus, como um modelo de um sacrifício que nós mesmos devemos fazer. O que era o sábado? Era um dia que deveria ensinar para nós que Deus está disponível e que Deus está interessado em se relacionar conosco todos os dias. Para que era o sacerdote? Para que ficasse claro para nós que se Deus pode usar uma pessoa, pode usar todas as pessoas. Por isso que no Novo Testamento, essa estrutura religiosa de Israel explode, ela não existe mais. Todo dia é dia do Senhor, todo lugar é um lugar do Senhor, tudo quanto fazemos, nós fazemos para o Senhor, e todas as pessoas são protagonistas na relação com Deus e na parceria com Ele para cuidado do mundo. É isso que está no Novo Testamento. Nós somos sacerdotes, nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos o templo de pedras vivas, nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável, que segue o sacrifício de Jesus. No Novo Testamento, as coisas não cabem mais dentro desse quadrado que a gente está chamando aqui de estrutura religiosa. O Novo Testamento muda tudo. Porque o Novo Testamento coloca a gente de volta na vida. Na vida. Então, quando a gente diz queremos ser uma igreja, além dos limites culto, clero, domingo, templo, nós queremos ser uma igreja que explode e que vai além dos limites estabelecidos por qualquer estrutura religiosa e que é capaz, porque ouviu a revelação de Jesus, que é capaz de se relacionar com Deus todo o tempo, em todo lugar, através de tudo que faz. Bom, o que isso quer dizer para nós em termos práticos? Bom, em termos práticos quer dizer algumas coisas muito legais. Por exemplo, quer dizer para nós que não faz mais sentido para nós o que fazia sentido na minha infância, quando me ensinaram o Evangelho. Porque na minha infância, quando me ensinaram o Evangelho, domingo era o dia do Senhor e o templo era a casa do Senhor. E eu não podia jogar bola de domingo. E eu lembro que lá na igreja que eu estava, quando era menor, tinha um coral. O coral tinha umas 30 pessoas. Eu cantava no coral. Coitado do coral. E você sabe que quando vai chegando assim o Natal, tem que ter mais ensaio do coral, não sabe? Então, lá na minha igreja também tinha que ter mais ensaio do coral. Mas lá na igreja que eu era, quando eu era menor, era lá em Santos,
A nossa igreja tinha um futebolzinho na praia de sexta-feira à noite. E o ensaio do coro no domingo à tarde. E a senhora que era regente do coral disse assim: precisamos ter mais ensaio do coral, porque está chegando o Natal. Adivinha o dia? Sexta-noite. Mas sexta-noite era o futebol na praia. E alguém falou assim: sexta-noite? E outro alguém disse assim: primeiro a obra do Senhor. Acabou a discussão. Eu aprendi assim na minha vida, na minha infância, que existia coisa que era obra do Senhor e coisa que não era obra do Senhor. Não sei que obra de quem que era, mas do Senhor não era. Aí eu fui aprendendo que as coisas do Senhor estavam ligadas com religião. Porque o pastor é o servo do Senhor. Se fosse o servo do Senhor, estava bom, mas é anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Fala, o anjo? Você não sabe de nada. Pastor é o anjo do Senhor, a igreja é a casa do Senhor, o domingo é o dia do Senhor. E no culto é ir fazer a obra do Senhor. Mas jogar bola na praia não é obra do Senhor. A praia não é a casa do Senhor. E os caras que jogam futebol na praia, nenhum deles é anjo do Senhor. A bola, inclusive, é o ovo do diabo. E foi aí foi assim que a minha consciência foi formada, na minha adolescência, dentro de uma igreja evangélica. É que tem as coisas do Senhor e as coisas do mundo. E que nós não podemos ir para o mundo. Então as pessoas perguntam assim: pastor, você ouve música do mundo? Ouço música o quê? De outro mundo? Eu ouço música do mundo. Por quê? Porque tem o seguinte, pessoal: o hospital é do mundo, a universidade é do mundo, o ônibus que você pega é do mundo, o motorista do ônibus é do mundo, é tudo do mundo. A escola que você manda seu filho amanhã é do mundo, é tudo do mundo. O Corinthians é do mundão mesmo, o negócio do mundão assim. Não, aí você fala assim, mas você tem amigos do mundo? Eu acho essa pergunta muito legal. Você tem amigos do mundo? Como seria assim, se não são amigos do mundo? Não, eu só tenho amigo de outro mundo, que é o seguinte: meus amigos é tudo amigo do Gasparzinho também. Eles jantam lá em casa, meus amigos é tudo alma, espírito, é tudo do mundo e não é do mundo. Então, servir a Deus, as pessoas falam assim para mim: hoje na IBAB, graças a Deus, é pouca gente, mas precisa repetir sempre. A pessoa fala assim: pastor, estou louco para me aposentar para poder servir a Deus. Bom, deixa eu entender um pouco. O seu trabalho impede você de servir a Deus. Então, no seu trabalho, você serve a quem? Então nós construímos isso, que de Deus é o que tem a ver com religião. Mas de Deus, meus queridos, é a vida, é tudo. E nós vamos construindo algumas coisas que, não sei se vocês assistem, eu assisto, não todos os episódios, é claro. O Porta dos Fundos, mas eu assisto. Mas não todos, tem alguns que eu paro logo, falo: ai Deus, isso é do mundo. Do mundo. Mas eu assisto. E tem um que eu gosto demais, que passou ontem aqui. Passou ontem, porque ontem teve um cara a cara, e o pessoal vinha fazer pergunta para mim, e tinha pergunta que vinha do telão. E ontem passou um dos que eu mais gosto, que é o episódio da Arca do Noé. Tu vai lá, põe lá, Porta dos Fundos, Arca de Noé. Aí tu assiste.
Aí veio Noé com 2 caras, um com um espeto na mão e uma cordinha, e o Noé falou, ó, tu tem que pegar o casal de urso. Ele falou, Noé, mas nós 2 temos que pegar o casal de urso? Ele falou, Deus falou que é vocês 2. Aí o cara diz assim, ele falou Paulo e Dejair, assim, ou é qualquer um? Ele falou, não, Deus falou, Paulo e Dejair mesmo. E aí o Dejair diz assim, não é? Deixa eu te falar uma coisa, assim, ó, não quero falar, mas Deus assim não criou tudo, assim, criou você, criou eu, criou tudo. Por que Deus, assim, quando inventou essa arca, assim, que ele queria que o urso fosse para a arca, por que ele não falou, urso, vai para a arca? Mandou ele pegar o urso. E quando eles passaram isso, eu acho fabuloso, tem dos 10 mandamentos também, que é o segundo episódio mais legal. Perguntaram assim para mim, ô Ed, por que a nossa fé é motivo de piada? Eu falei, não, porque nós somos uma piada. Nós somos uma piada. Nós construímos o nosso gueto. O nosso gueto, assim, a igreja evangélica é uma subcultura. Que assim, eu não sei onde Deus arrumou esses filhos dele, mas é uma subcultura. Tem uma roupa diferente, um cabelo diferente, tem um dialeto diferente, tem umas músicas diferentes, não do mundo, tem umas músicas gospel. Nossa música é gospel. É diferente do mundo. Só que a gente fica aqui, ó, brincando com a nossa religião, e com um detalhe, ou 2. É que enquanto a gente está brincando com a nossa religião, o mundo está na mão do inimigo. E quando a gente acaba de brincar de religião no nosso domingo à noite, que a gente vai para o mundo, ninguém percebe que a gente é diferente. Que a gente é muito parecido com os caras do mundo. A nossa conduta, a nossa postura, nosso padrão ético, a maneira como a gente faz família, a maneira como a gente faz romance, a maneira como a gente cuida do dinheiro, a maneira como a gente cuida de criança, a maneira como a gente faz negócio, a maneira como a gente estrutura trabalho. É tudo muito parecido assim, não dá para saber aqui. Porque para nós, servir a Deus é uma coisa que a gente faz aqui dentro do quadradinho da religião. Fim de semana passado foi muito engraçado, porque tivemos retiro de casais, né? Eram 400 casais lá no retiro, e sábado teve jantar romântico, sábado à noite. Um baita de um salãozão, mesa para 8 pessoas, jantar romântico do nosso retiro de casais. Boa. Aí teve música do mundo. E depois rolou uma balada. Os casais dançando lá, uma Babilônia, pessoal. Uma coisa assim. Pessoal dançando com música do mundo. É uma coisa muito legal. Com aquele globo de espelho assim, com luzes e tal, fumaça, pulseirinha iluminada, foi uma balada que vocês não queiram acreditar. Meio sem graça. Não rolou maconha, ninguém encheu a cara, não teve sexo ao vivo e nem troca de casais, então foi devagar. Mas tinha um pessoal lá que achou que era coisa do mundo. A gente... Aí eu fico pensando que a IBAB de fato não é uma igreja para todo mundo, é só para gente do mundo. Gente de outro mundo não vai conseguir viver legal com a gente. Não vai conseguir viver legal com a gente. Porque vai achar que nós somos avacalhados, liberais, que aqui vale tudo, pode tudo. A gente não sabe nem fazer balada, pessoal. Vai dizer que nós somos liberal. Ah, faz favor.
E eu encontro pessoas dizendo para mim, o que para mim é uma grande alegria. Eu já tinha desistido do evangelho, já tinha desistido de igreja, já tinha desistido de tudo. E quando eu cheguei na IBAB, uma outra percepção do evangelho se abriu e eu estou recomeçando tudo de novo. Fico feliz e fico triste. Fico triste por algumas razões. Fico triste por perceber que as pessoas precisam se converter 2 vezes para chegar em Jesus. Uma, precisam se converter à nossa subcultura evangélica. E se elas conseguirem conviver com a nossa subcultura evangélica, quem sabe elas vão ouvir alguma coisa de Jesus. Ou quando elas se convertem a Jesus, e que elas chegam na subcultura evangélica, é um choque, que parece que elas não sobrevivem muito tempo, elas não conseguem, elas entram em crise, aí elas dizem assim, estou desistindo de igreja, estou desistindo de evangelho, estou desistindo, porque o evangelho ficou muito poluído com coisa de crente, muito poluído com essa microestrutura religiosa, que quer fazer Deus caber dentro desse caixote aqui, e quando ele não cabe, ele nunca pretendeu ficar ali dentro. Então isso entristece. Entristece, por exemplo, ver que tem pessoas que chegam e percebem que nós somos liberais, hereges, etc., mas elas não conseguem perceber, elas pegam o nosso discurso e usam como desculpa para a sua vida torta. O que é uma tremenda de uma safadeza, mas paciência, que nós estamos chamando aqui é pessoas para um compromisso sério com Jesus. Ontem teve um camarada que falou um negócio que eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava, ele falou assim, pastor, você é que nem o Corinthians. Eu falei, como assim? Você é que nem o Corinthians? Ele falou, você ou é amado ou é odiado. E eu pensei comigo, isso não é a meu respeito que está sendo dito apenas, é a respeito da IBAB. A IBAB é amada e é criticada, com intensidade, talvez na mesma proporção. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Porque quem não incomoda não faz diferença. Quem não incomoda não faz diferença. E eu gostaria de dizer para você que a mesma crítica e autocrítica que a gente faz aqui, dessa coisa chamada religião evangélica, nós fazemos uma afirmação, uma convocação e um chamado para as pessoas que se comprometam seriamente com Jesus, com o reino de Deus aqui no mundo. E o meu entendimento de ser igreja é que quando a gente se reúne no domingo, no culto, ao redor do clero, ou seja lá o que for, a gente se reúne aqui, a gente olha para Deus e fala, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? E Deus vai dizer, eu quero que você tome vergonha na sua cara e você coloque em ordem a sua família. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Eu quero que vocês saiam daí, desse quadradinho, e vocês cuidem das crianças que estão nas ruas. Eu quero que vocês saiam desse quadradinho, que vocês comecem a discutir política, que vocês comecem a discutir economia, que vocês façam ciência, que vocês desenvolvam a tecnologia, que vocês façam um aperfeiçoamento ideológico da sociedade de vocês. Eu quero que vocês saiam desse mundinho aí e cuidem do mundo que eu dei para vocês cuidarem. E para que vocês cuidem do mundo que eu dei para vocês cuidarem, vocês precisam andar muito perto de mim e muito comprometidos comigo. E o nosso chamamento aqui, o tempo inteiro tem sido menos disso e mais compromisso com Deus e com o reino de Deus na vida como ela é. Com as pessoas como as pessoas são. Porque a grande diferença que Deus quer ver na gente, e que o mundo quer ver na gente, é o caráter de Cristo formado na gente.
Essa é a grande diferença. Não é se a gente corta o cabelo de um jeito, ouve música X ou Y ou Z. Porque não adianta nada você ouvir música gospel e dar calote no aluguel, companheiro. Não é assim que a gente tem falado? E eu acho bastante interessante que as pessoas que estavam aqui ontem, jovens, foi uma incursão aos jovens da IBAB que me foi dado o privilégio de fazer ontem à noite. De onde você é? Você é aqui da IBAB? Não, não sou da IBAB. De onde você é? Você é daqui da IBAB? Não, estou chegando agora. De onde você é? Você é da IBAB? Não, não sou da IBAB. De que igreja você é? De nenhuma. Eu falei, que legal. Que legal que as pessoas que não são de nenhuma igreja, que as pessoas que estão desistindo de igreja e de pessoas que estão chegando agora na igreja, estão tendo um ambiente para buscar a Deus de fato, livres dessa coisa maldita chamada religião. O meu desejo de todo o meu coração é que a gente entenda o que é ser uma igreja fora dos limites, culto, clero, domingo e templo. Uma igreja em que todo mundo é sacerdote. Uma igreja em que todo dia é dia de Deus. Uma igreja para quem todo lugar é lugar de estar na presença de Deus. E uma igreja que tudo que faz para a glória de Deus. Para terminar, eu lembro um dia que eu ensinei mais ou menos isso, e disse assim, olha, queria dizer para você, que a sala da sua casa, onde você faz uma rodada de pizza com seus amigos na sexta-feira, é tão sagrada, e a rodada de pizza na sua casa é tão sagrada, e aquilo que você faz com seus amigos ali na sexta-feira à noite é tão sagrado, quanto a reunião de oração ou o culto de domingo à noite. Aí um camarada veio para mim depois e disse assim, pastor, você acabou com a reunião de oração. Aí eu falei, não, meu irmão, eu não acabei com a reunião de oração. A IBAB é uma igreja que tem templo, a IBAB é uma igreja que ora, a IBAB é uma igreja que estuda a palavra, a IBAB é uma igreja que tem agenda litúrgica, atividades religiosas, a IBAB é uma igreja que tem clero, tem pastores. A IBAB é uma igreja que celebra aos domingos. Eu não acabei com a reunião de oração. O que eu tentei fazer foi santificar a sua sexta-feira à noite de pizza. Eu não quero acabar com isso. O que nós queremos é fazer com que não exista mais fronteiras entre isso e todo o resto que a gente faz. O que eu quero é que a gente entenda que o Evangelho qual é o lugar santo? É o templo? Não, é todo lugar. Qual é o dia santo? É o domingo? Não, é todo dia. Qual é a atividade santa? É o culto? Não, é tudo que a gente faz. Quem são as pessoas santas? Os pastores, os apóstolos e os bispos? Não, são todas aquelas que invocam a Jesus como Senhor de suas vidas. É isso que a gente quer. Se a gente conseguisse viver isso de fato, servir a Deus todo dia, toda hora, em todo lugar, todo tempo, através de todo mundo, eu não sei o que aconteceria, mas com certeza a glória de Deus ia se espalhar de maneira muito mais intensa e muito mais abrangente do que a gente já tem visto ela se espalhando pelo nosso país. Os meninos ontem me perguntaram, pastor, qual é o seu sonho? Eu respondi, o meu sonho é a igreja. A igreja de Jesus, essa que eu acabei de descrever. E hoje, especialmente, o meu sonho de igreja atende pelo nome Igreja Batista de Água Branca. E eu gostaria que você pudesse dizer junto comigo, esse sonho aí também é meu. Que Deus abençoe vocês. Amém.